Bom dia, hoje são 23 de agosto de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vamos trazer mais uma questão de português que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, nível 2º grau. O concurso foi realizado pela FCC, Fundação Carlos Chagas, no ano de 2013. Veja a questão aí sobre crase. Veja lá. Então, gente, a questão aí, mais uma questão sobre crase. Então, assim está o texto da questão. O acesso, aí um espaçozinho para você colocar depois. O acesso às redes sociais voltadas para a carreira pode ajudar o profissional, e aí novamente outro espaço, segundo, a conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Mas é preciso atenção ao se criar um perfil na internet, pois todo o conteúdo ali veiculado afetará positiva ou negativamente, e aí o terceiro espaço, a imagem do profissional. Aí vem, preenchem corretamente as lacunas do texto acima na ordem dada, e aí as opções. Então, o que a questão aqui está querendo? Entenda. É importante que a pessoa, o candidato, entenda o que a questão está querendo. No texto lá da questão, que eu acabei de ler, lá no texto, há 3 espaços. Você vai preencher com as expressões aqui, as 3 expressões que estão em cada alternativa. Então, você vai encontrar aqui a alternativa única, que traz aqui as 3 expressões corretas. Você vai escolher aqui na ordem para preencher os 3 espaços ali, entendeu? Então você vai descobrir qual é a alternativa que contém aqui as expressões corretas. O acesso às redes sociais, com crase ou sem crase, você vai encontrar aqui na alternativa. A primeira, o acesso às redes sociais voltadas para a carreira pode ajudar o profissional a conseguir aqui, com crase ou sem crase. Você vai encontrar a segunda lá na alternativa. Uma colocação no mercado de trabalho. Mas é preciso atenção ao se criar um perfil na internet, pois todo o conteúdo ali verificado afetará positiva ou negativamente a imagem do profissional. Aí você vai ver se isso aqui é com crase ou sem crase. Negativamente a imagem do profissional. Então procure aí qual é a alternativa correta. 1 minuto para você resolver a questão aí. 1 minuto.
Muito bem, gente, muito bem. Então vamos resolver aí. Vou ler assim, vamos lá. O acesso às redes sociais. Aí eu vou colocar as. O acesso às, com crase. O acesso às redes sociais. Então tem que ser aí um A com crase. Então coloque aí, anote aí. As redes sociais, com crase. Por quê? O acesso. Acesso, um substantivo. Acesso a quê? O acesso, substantivo. Pede preposição a. O acesso a quê? Então, a preposição. E redes sociais, aceita o artigo feminino. As. As. Então, a preposição mais as, artigo feminino, plural, as, mais a mais as, com crase, entendeu? Redes sociais, aceita o artigo feminino as. Então, a preposição a, exigida pelo substantivo acesso, mais o artigo feminino plural, as, igual a crase. Então, o acesso às redes sociais, com crase. Voltadas para a carreira, pode ajudar o profissional a conseguir esse um azinho aqui, o segundo a, sozinho. A preposição apenas. Pode ajudar o profissional a conseguir. Apenas um a aqui, que é a preposição. Não há crase aqui, por quê? Porque o verbo aqui, ó, conseguir. Verbo não aceita artigo. Então, entendeu? O verbo não aceita artigo. Pode ajudar o profissional a conseguir. Apenas a preposição a. O verbo conseguir, qualquer verbo, não aceita o artigo feminino. Você diz conseguir e não a conseguir. Então aqui é apenas o a, preposição. Pode ajudar o profissional a conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Mas é preciso atenção ao se criar um perfil na internet, pois o conteúdo ali veiculado afetará positiva ou negativamente a imagem do profissional. Então aqui o terceiro A, apenas um A, apenas o A, que forma aqui o artigo feminino, a palavra imagem. Imagem, substantivo feminino. Aceita o artigo a. A imagem, a imagem. Então, negativamente, a, apenas aqui o artigo feminino. Então, vamos procurar agora a alternativa em que, na sequência, traga assim, as redes sociais, crase. O segundo, a, apenas aqui a preposição. Ajuda o profissional a conseguir, preposição. E o terceiro a, apenas aqui o artigo feminino de a imagem do profissional. Então a única opção aqui, logo, é a primeira. Veja aí, a alternativa A traz as, com crase, o acesso às redes sociais, traz aqui na sequência o a, pode ajudar o profissional a conseguir, apenas a preposição, e o a, aqui, afetará positivamente a imagem do profissional, apenas o artigo. Então, a alternativa correta aqui, a única, é a letra A. A alternativa B está errada. Está aqui o as aqui, poderia ser aqui o acesso, mas não as. Se fosse aqui um A, o acesso a redes sociais estaria correto. A redes sociais. Entendeu? O acesso a redes sociais. Apenas a preposição e o verbo depois no plural. Estaria correto. Mas aqui não, apenas as aqui normal. Artigo feminino. Está errado. O acesso às redes sociais com apenas a S, sem a crase. Incorreto. Letra B, incorreta. A letra C, a mesma coisa, incorreta. A letra D traz aqui o acesso às redes sociais, está correto aqui. Traz aqui o A,
ajudou o profissional a conseguir aqui apenas o A, preposição, também está correta. Mas erra aqui no último A, na letra D, com crase, erra, porque aqui afetará positiva ou negativamente a imagem do profissional. E aqui está com crase, o finalzinho. É sem crase, é apenas a vogal A, ou o artigo feminino A, a imagem, entendeu? Não há crase aqui, na letra D. O erro está aqui no último A, com crase, sem crase. Então também está errada a D. A letra E está certa em relação ao primeiro aqui, o acesso às redes sociais, está correto. Mas erra logo aqui, ó, no segundo A com crase. E o segundo A é sem crase também. Porque se refere, ó, pode ajudar o profissional a conseguir. O profissional a conseguir, esse A é apenas a preposição. O verbo aqui, conseguir, verbo não aceita artigo algum. Então, o profissional a conseguir apenas a preposição. E aqui na alternativa D está aqui o segundo A com crase. Logo aí, errado. Então, a única alternativa correta aqui é a alternativa a primeira. As redes sociais, a conseguir uma colocação e a imagem. Letra A única aí, correta. Muito obrigado.